que mesmo que o cliente compre Pure para usar como um appliance de backup, junto com o Vim, todos os appliances de backup, com exceção de Pure, usam qual mecanismo de conexão? Internet. Ethernet. Então, se o cara pensar em usar aquele appliance para guardar os archives, ele está preso na performance que aquele appliance consegue entregar. Pure Storage, a gente está preso em Ethernet? Não. Tá falando de Fiber Eu Channel de entrego alta velocidade, Fiber Channel, ou eu a entrego a SCSI. SCSI, eu entrego o NFS, eu entrego o CIFS, seja lá o que for. Ou seja, E mesmo... a gente vai até falar de objeto daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Então. Deixa para mais uns meses. Isso. Então, o que a gente consegue fazer híbrido? Comprou um appliance de backup da Pure para usar junto com o Vim? Pega o volume de archive e põe no Pure. Deixa o teu banco lá no storage que tu tem, não tem problema. Mas joga o archive no Pure, porque aí eu te garanto 5 minutos de RPO. Aí este problema que o Diego acabou de comentar, que é, legal, tu vai voltar um banco na posição de ontem, quanta transação, quanta nota tu perdeu? A gente consegue entregar 5, mesmo que tu tenha um appliance de backup com Vim. Porque é fácil de integrar Pure com qualquer coisa dessas. Porque eu não fico restrito numa estrutura padrão de appliance de backup, que é usar interface Ethernet. Por isso que a gente é tão bom junto, cara. Não é porque o Spin, não é porque o Spin é bonito, é porque a gente é bom mesmo. Não, né? É Mas bom a gente mesmo. teve um cliente hoje de manhã, né? E assim, a solução ela era crash consistence backup. Não era application consistent. Eu tenho backup de VM, ele tem uma parte que ele já protege com Vim, a outra ainda não. Exato. E Mas a é pergunta tradicional ouvir isso em alguns lugares. O que é um backup Não crash é o primeiro consistent? lugar. É um estado de uma máquina virtual como se ela fosse abruptamente desligada. Exatamente. O que acontece com uma aplicação de alto volume transacional? Ou qual é o risco? Corrupção. Tudo que tiver na memória. Então, assim... E quanto mais tempo, além do ransomware recuperar, o DBA vai ter que recuperar a aplicação. Então, são duas recuperações. Perfeito. E eu brinco bastante. Tem não que ter no adianta- mínimo application Mas eu consistent. a gente fala em ter múltiplas cópias do backup, né? Eu posso ter 40 cópias do meu backup. Se todas elas estiverem corrompidas, qual é acho o propósito disso? Diego, eu acho que o importante não é ter múltiplas cópias, é ter múltiplas estratégias. Perfeito, concordo com você. Ô Wagner, normalmente quando tu tem um cliente que foi atacado, depois que o cara consegue voltar ao backup, eles te dão quantas horas para verificar tudo e botar no ar? Indeterminado, né? Aí é que tá. Quando a gente chega nesse ponto, a gente já lutou bastante, né? A gente fala bastante das equipes estarem sobrecarregadas, né? Todo aquele processo de restauração agora é preciso liberar para o pessoal. A pressão em cima do time de segurança para liberar, depois que terminar o restore, lá, sei lá, 2, 3, 4, 5 dias depois, é muito grande, porque voltou o dado. Sim. Olha que legal. Se a gente consegue entregar o dado de volta para tua equipe em 5 minutos, tu tem pelo menos 23 horas e 55 minutos para trabalhar com calma, né? E tu tem o gás de estar ali para a situação, né? Porque Tu se já der não alguma lutou caca, tu tempo. volta de novo, né? Sim. Exato. Ou você Isso faz é um importante. vmotion, né, do ambiente bolha que você subiu, um instant recovery, e joga para o É a ambiente história das produtivo. múltiplas estratégias que a gente está falando aqui. A gente Exatamente, não né? tem uma estratégia. Talvez você chegue à conclusão que é melhor deletar tudo aquilo do criptografado mesmo, faz um storage vmotion de um para o outro e segue a vida no ambiente de produção. Teve um caso bem interessante numa palestra do Rick Vanover, que é um dos nossos diretores de estratégia. Ele comentou que um cliente, e a gente até inclusive tem isso no Brasil, o cliente combinava a estratégia de mutabilidade da Vim com Pure Storage com Safe Mode por baixo. Né? Então, assim, ele queria na verdade, ele criou um ambiente completamente tolerante, porque ele usa múltiplas abordagens, ele copia aqui, ele copia ali, ele replica o ambiente do Pure dele para o outro lado. Então, isso não só assegura que ninguém, sob nenhuma circunstância ou nenhum meio de engenharia social, consiga corromper, excluir, criptografar, alterar os meus dados, e ainda eu garanto uma alta performance a hora que eu precisar recuperar os meus backups. 100% do ambiente. 100%. Esse A gente é o conversa- ponto, 100% Eu vou do enfatizar ambiente. isso, 100%. Temos que enfatizar isso, porque senão
os concorrentes ficam falando que fazem a mesma coisa e esquecem de dizer que é 15% a 20% Com só. integridade. A gente fala bastante das opções de restore, de recuperação, porque se a gente vai fazer o processo, o passo a passo, é muita variável, né? Se aconteceu isso, se aconteceu aquilo. Quando a gente está fazendo brainstorm ou querendo listar as atividades, é muita possibilidade, é muita variável, a reunião se torna cansativa, tu não Isso, chega a lugar nenhum, isso. né? Então a gente tenta focar no seguinte, olha, vamos ter diversas possibilidades de recuperação. Aí no momento para decidir qual é mais rápido, né? Mas se a gente for listar todas elas, É muito história difícil. aqui da multi-estratégia. Não fica preso numa. Isso, Tem porque que ter senão o opções. meu procedimento depende somente de uma estratégia, cara. Eu acho que até Quem tem um não tem nenhum, para né? fechar um pouco o tema, eu acho importante a gente salientar, e aí você falou muito bem. Nós falamos sobre várias tecnologias que se integram e que podem fazer muita coisa bacana junto. Mas o cliente, tudo começa com preparação, planejamento e proteção. Nada adianta ser feito depois que o desastre aconteceu. Né? E planejamento e governança Pagar o seguro nesse depois que aspecto bateu, é um né? ponto-chave. Né? Eu sempre brinco, se eu fui atacado e aí eu vou pensar no que eu tenho que fazer, aí o meu problema é bem grande. Você falou muito bem, o nível de estresse de um profissional de segurança, de infraestrutura, ele já é no dia a dia muito alto. E em um evento de crise, ele é... Eu não gostaria de estar na pele de alguém. Então, se eu tenho o meu plano construído, e aí é um outro ponto, né? A Vim tem ainda mecanismos adicionais que permitem orquestrar todo esse processo através de um playbook completo, documentado, e eu digo, eu quero restaurar daqui, eu quero começar lá, eu quero seguir essa ordem, isso vai restaurar aqui. E cita também faz toda a diferença. Security Restore, né, Diego, pra gente colocar uma camada adicional em cima de tudo que Isso. a gente tá falando. A gente comentou de higienizar se eu achar necessário, eu higienizar os meus backups. Então eu posso, antes de voltar tudo para produção, eu isolo esse ambiente, eu botei essas máquinas virtuais lá do storage do Marcon. Elas vão ficar numa rede completamente isolada, integradas com uma solução de cibersegurança que vocês podem ter ido lá configurar para o cliente, fazendo uma análise profunda, porque aí muitas vezes eu já detectei o meu problema, eu já tenho uma vacina para ele, eu sei aonde eu vou corrigir. Então todas as máquinas virtuais, antes de voltarem integralmente para a produção, elas passam por essa fase que nós chamamos de Secure Restore, onde eu faço a análise e aí eu volto ela para a produção uma vez que ela estiver limpa. Diego, só falta tu me dizer que dentro da magia negra do Vim tem algum recurso que permita para o Wagner, por exemplo, junto com o Pure Storage, ficar fazendo uma análise do backup que foi feito para tentar achar algum tipo de malware, alguma coisa desse tipo. Só falta tu me dizer que o Wagner pode facilitar a vida dele e usar o backup para ficar escaneando coisas lá e tentar achar alguma coisa errada. Só falta tu me dizer que o Vim faz isso Você agora. sabe que é legal? É que não tem só uma abordagem para isso, mas tem várias. Então eu posso desde subir uma ou um grupo de máquinas virtuais e dizer, Wagner, tá aqui, o teste é teu. Faz a análise que tu quiser, porque tu não vai afetar o meu desempenho de produção. Mas orquestrada e Se tu automatizada. precisar ir né? lá dentro, rodar uma carga extremamente pesada de análise de qualquer coisa que você quiser, fique à vontade.